E nós começamos este episódio do Contra a Regra falando de uma das polêmicas das últimas semanas, mesmo com um apelo da comunidade internacional por um cessar-fogo, continuam os confrontos entre Azerbaijão e Armênia em disputa pela região de Nagorno-Karabakh, que é um enclave de maioria armênia dentro do território do Azerbaijão. E o nosso convidado, ele gostou e vem participar de novo, o professor Roberto Ibel, da ESPM Sul. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite repetido, né? Então, teve uma excelente repercussão, principalmente entre os meus alunos na semana passada, aquele episódio da Tailândia. Eu ia falar Turquia de novo, que hoje eu vou falar sobre Turquia aqui também, né? Acho que é um indicativo que eu preciso visitar a Turquia de novo. Então, fico muito feliz em retornar aqui uma semana depois para conversar com vocês sobre o conflito de Nagorno-Karabakh, ou a República de Artsakh, né, que também é o nome oficial, daquele estado que não é um país de fato, mas, aliás, não é um país de júri, mas é um país de fato. Então, fico muito feliz de poder conversar aqui com vocês de novo. Quem gostou, é claro, também fomos nós que convidamos mais uma vez o professor e com certeza vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nos canais de áudio e também no YouTube. Professor, quando começaram esses problemas envolvendo a região, a Armênia, o Azerbaijão? Já teve até uma guerra, né, naquela região envolvendo essa região de Nagorno-Karabakh. Exatamente. O conflito de Nagorno-Karabakh é um conflito histórico, né? Ele tem suas raízes lá no período ainda soviético, em que a Armênia era uma república pertencente à União Soviética, né? E Nagorno-Karabakh vai ter a sua independência declarada lá em 1991, um mês depois que eu nasci, é declarada a independência de fato, né, de Nagorno-Karabakh, mas os conflitos são históricos entre os azeris e os armênios, né? E aqui entra uma questão religiosa por trás. A população armênia majoritariamente cristã, né, são chamados inclusive dos cristãos primitivos, é um dos primeiros estados a adotar o cristianismo, uma das primeiras civilizações a adotar o cristianismo como religião oficial. Ela é muito mais antiga do que a própria Igreja Católica Apostólica Romana, como a gente conhece hoje. E o Azerbaijão também é uma região um país de influência muçulmana, né, majoritariamente a religião lá é muçulmana, com influência da população turcomena, né, que é a gente sempre fala que os turcomenos são os avós dos turcos, né? Então tem uma população majoritariamente turco-muçulmana, enquanto que a Armênia tem uma população majoritariamente cristã. E aí você tem as rixas históricas entre as duas nações. E Nagorno-Karabakh fica de fato, se a gente olhar o mapa depois, na fronteira entre os dois, né? E fica numa encruzilhada também junto com o Irã, que é um país próximo da região, né? Tem uma influência persa muito grande, e ali a gente pode dizer que é um caldeirão cultural, né? Agora em efervescência de novo, mas é um conflito que a gente já pode datar, no mínimo, a alguns séculos, se a gente for pensar em civilizações. No campo político, sim, é um conflito um pouco mais recente entre os dois países. A gente teve no início do século passado, o genocídio armênio, né, que o Brasil não reconhece, diga-se de passagem, em que a Turquia teve um envolvimento muito grande. Antes eu estava falando sobre a Turquia, né, então a Turquia é um dos países aliados do Azerbaijão, né, nesse combate agora também direto com a Armênia. Então ali a gente consegue enxergar ainda. Eu sempre falo em sala de aula, quando eu falo de Nagorno-Karabakh, da Ossétia do Sul, da Abcásia, da Transnistria, são conflitos ainda que são resquícios de uma guerra fria, adormecida, não plenamente concluída, né, e que a gente agora vê, lamentavelmente, tivemos inclusive mortos nos últimos ataques azeris à região de Nagorno-Karabakh. Então, é um conflito histórico, mas ele estava num processo de cessar-fogo, né, que foi interrompido na semana retrasada, com os ataques do Azerbaijão de novo no território de Nagorno-Karabakh, e há denúncias de que o Azerbaijão também teria invadido o território da Armênia. A questão principal ali é que Nagorno-Karabakh, a população lá tem o apoio da Armênia, mas não é reconhecido como um Estado independente pela Armênia. Diga-se de passagem que a República de Artsakh, que é o nome oficial,
de Nagorno-Karabakh ela é reconhecida apenas por esses outros estados que são países de fato, mas não são países reconhecidos pela comunidade internacional, ou seja, a Ossétia do Sul, a Abcásia e a Transnistria. Agora, professor, como o senhor comentou, havia um cessar-fogo, ele foi desrespeitado, inclusive os dois lados eles têm que se acusado, né? O Azerbaijão diz que a culpa é da Armênia, a Armênia diz que a culpa é do Azerbaijão. Até uma questão de conceituação. É uma guerra, a gente pode chamar isso de guerra, guerra aberta, inclusive, e também, além disso, os dois países eles decretaram lei marcial. O que isso significa e como é que a gente pode entender esse conflito a partir dessas conceituações, conceitos que às vezes não são tão utilizados assim no nosso cotidiano, né? Bom, veja bem, Alessandro, pergunta bem pertinente. Guerra, se a gente for pensar no conceito clássico lá da geopolítica, do Clausewitz, do Ratzel, né, que são teóricos do poder geopolítico, são teóricos da própria guerra, eu diria que não é uma guerra no sentido estrito da palavra, né, stricto sensu. Mas sim um conflito político, um conflito geopolítico que tem ganhado proporções cada vez maiores, né? Com ataques diretos. Por exemplo, a capital Stepanakert, consegui falar de primeira correto o nome, né? Ela foi bombardeada na semana passada. Né? Prédios de autoridade, de instituições públicas de Artsakh foram bombardeados. Então, e teve, claro, o conflito militar direto entre as forças azeris, as forças armênias e as forças de Nagorno-Karabakh. Não seria uma guerra no conceito clássico, porque é um conflito muito localizado, né? Um conflito militar localizado. A gente não consegue, por exemplo, colocar a comunidade internacional ainda envolvida, de certa maneira, nessa guerra. A lei marcial, sim, seria um indicativo de guerra, mas, já te respondendo a segunda parte da pergunta, a lei marcial significa, tanto no caso do Azerbaijão como no caso da Armênia, que a população deve estar preparada para uma guerra. Então, por isso a gente não pode dizer que ainda é uma guerra naquele conceito clássico, tradicional, mas que a população está se preparando para algo maior. Isso a gente viu, por exemplo, desculpa, na Líbia do Gaddafi, né? Antes de explodir de fato o conflito na Líbia. Vimos Saddam Hussein também proclamando lei marcial lá em 2013, antes da invasão dos Estados Unidos. Então, ela é digamos assim, uma prática legal, uma prática jurídica para alertar a população de que um conflito maior, a guerra no caso, está próxima, né? O Brasil, por exemplo, não existe lei marcial no caso brasileiro, né? Aqui nós temos estados de defesa, estados de segurança, né? Mas não existe a lei marcial como existe nesses países, que é preparar a população e também colocar outras medidas cada vez mais restritivas, como o toque de recolher, a possibilidade do Estado confiscar propriedades privadas para este conflito, né? Sei lá, uma fábrica para produzir um determinado armamento, enfim, companhias aéreas confiscar aviões para transporte de talvez feridos, armas, enfim. Mas, assim, no sentido clássico, eu não diria que é uma guerra. De qualquer maneira, é um conflito geopolítico que ganhou uma força, uma relevância muito grande nos últimos dias, e aí a minha preocupação tem trazido atores internacionais de peso para essa questão, e aí sim a gente pode pensar talvez num conflito ainda maior em um período de pandemia, que é o que ninguém quer, né? Professor, e justamente isso, como esse conflito, como essa tensão, ela mexe com esse xadrez geopolítico de uma região de ex-repúblicas soviéticas, com influência da Rússia do lado, da Europa do outro, Estados Unidos ali, e que outros atores estão começando a se envolver nesse conflito, que já saiu um pouco, né, pelo menos politicamente, de Azerbaijão e de Armênia. Bom, ótima pergunta, Felipe. O que está acontecendo? Né? Nós temos o núcleo, para o nosso aqui, quem for assistir depois, quem está ouvindo o podcast, vamos imaginar o seguinte: o núcleo do conflito é uma pequena região, mais ou menos 150 mil, 145 mil habitantes, que é Nagorno-Karabakh. Né? Vamos pensar uma população de uma cidade como uma cidade média aqui no Rio Grande do Sul. Territorialmente, é um território não muito grande, mais ou menos do tamanho de Alagoas, né? Algum estado do Nordeste, um território um pouco menor, mas assim, tem uma distribuição populacional não muito grande, se concentra mais na capital. Então, Nagorno-Karabakh está no núcleo desse entrave geopolítico, e de um lado nós temos a Armênia, onde tem os laços históricos, laços culturais, étnicos com a região de Artsakh,
E do outro lado tem o Azerbaijão, que por essas questões de divisões geopolíticas lá do passado da União Soviética, é quem tinha o controle daquele território. Embora as populações azeris e de Artsakh, né, elas não tenham uma identidade, né, algo que as identifique elementos comuns. Tá? Então, vamos imaginar esses outros dois polos diretamente envolvidos no conflito. E aí temos outros atores próximos. A Turquia, que é um player regional, né, é uma potência média que tem buscado cada vez mais projeção internacional. A Turquia aqui envolvida, por exemplo, com as questões da Venezuela, né, do outro lado do Oceano Atlântico, e cada vez mais tem se inserido em debates temáticas internacionais na última década, desde que começou o governo do Erdogan. E a Turquia é um aliado histórico do Azerbaijão e é um inimigo histórico da Armênia, né? Tanto é que o próprio genocídio armênio, embora tenha ocorrido ainda durante o Império Turco Otomano, ele também, até hoje, a Turquia não reconhece como um genocídio, né? Reconhece como talvez um conflito um pouco maior, com repercussões no contexto social, né? Mas então a Turquia se coloca como se fosse um adversário histórico da Armênia. E por outro lado tem o Irã, também não envolvido muito diretamente no conflito, mas é uma potência regional, né? Muito preocupada com o trânsito, por exemplo, de exércitos, enfim, forças armadas estrangeiras na região, numa hipotética guerra lá na região de Nagorno-Karabakh. E aí entra, no caso, a Rússia, né? A Rússia tem se colocado de uma maneira, eu diria, muito diplomática nesse sentido, buscando uma solução pacífica, uma solução diplomática, porque ela tem um tratado de reciprocidade com a Armênia, né, de não agressão, então, de proteção, inclusive, da Armênia, mas também tem boas relações em virtude da herança cultural e política da União Soviética com o Azerbaijão. Então, as relações Moscou-Baku, que é a capital do Azerbaijão, são relações positivas. Então, ela não quer que ela seja invocada, né, a tomar o partido nesse conflito, porque também tem as outras questões, né? Ela está envolvida também lá na Geórgia, com a Abcásia, com a Ossétia do Sul, e também envolvida lá na questão da Moldávia com a Transnistria. Então, o cenário ideal para Moscou seria uma solução pacífica, uma manutenção desse cessar-fogo, né? Ou talvez, no melhor cenário possível, de fato, que a Armênia possa controlar aquela região de Nagorno-Karabakh. E a União Europeia, né, para finalizar aqui a resposta, a União Europeia tem conclamado que os atores envolvidos resolvam isso por meio da diplomacia. A questão principal é que a União Europeia está envolvida com o coronavírus, com a pandemia, né? E aí puxar esse conflito que está lá nas bordas do continente europeu, quase ingressando no Oriente Médio, para Bruxelas, seria algo muito catastrófico, considerando que tem o Brexit por resolver até o final do ano. Então é mais um tema na política externa europeia a ser resolvido. Eu não vejo um envolvimento muito grande das instituições europeias, né? Muito na questão do discurso, pedindo solução pacífica, mas uma ação mais direta, não, né? E os Estados Unidos também, mais ou menos no mesmo sentido, com suas preocupações eleitorais agora, né? Eleição daqui a exatamente um mês, não vejo uma atuação muito envolvida. De fato, essa vai ser uma solução que deverá passar por Moscou. A bola da vez, digamos assim, está com Vladimir Putin, que hoje está de aniversário, por sinal, 68 anos. Então é o presente de aniversário ele ter que resolver isso, né? Porque os outros atores têm interesses muito conflitantes com as demais potências, no caso Turquia e o Irã. Não vejo envolvimento de Israel, não vejo envolvimento, por exemplo, da Arábia Saudita diretamente nesse conflito. Com certeza a solução terá que passar por Moscou. Pegando o gancho de Moscou, professor, como é que fica a relação entre Turquia e Rússia? E já coloco uma outra pergunta sobre a Turquia. A retórica de Recep Erdogan faz com que reavive o temor do genocídio armênio, do Império Turco Otomano, quase um século atrás? Então, a Turquia, eu tenho falado sempre sobre isso, a Turquia ela tem se colocado, é um país membro da OTAN, né? Só para contextualizar para quem está nos assistindo, é um país membro da OTAN, mas que tem nos últimos 5 anos relações muito próximas com Moscou, com a Rússia, né? Então buscando assim, de fato equilibrar, né, barganhar
essas influências tanto com o Ocidente, tanto com a Rússia. Porém, que eu gosto muito de pontuar isso, vejamos cada vez mais a Turquia como um Estado independente. A declaração agora do Erdogan na abertura da edição 75 da Assembleia Geral da ONU, né, foi mês passado, deixou muito claro que a Turquia tem se posicionado como um ator independente, buscando cada vez maior hegemonia, tanto regional como no sistema internacional. A gente vai ver a Turquia envolvida na Venezuela, veremos a Turquia envolvida em questões do Oriente Médio, do continente africano, investimentos turcos, diga-se de passagem. Então, a Turquia, ela, numa comparação, assim, ela tenta buscar um lugar que hoje Israel, o Irã e a Arábia Saudita já ocupam, né? E mirando muito no aspecto internacional, ou seja, make Turkey great again, tornar a Turquia grande de novo, né? A Turquia é um país com uma riqueza cultural histórica enorme, tive o prazer de conhecer em 2017, mas o Erdogan, sim, tem uma projeção de poder, um desejo de projeção de poder muito grande, de se perpetuar no poder, inclusive. Então, antes a Turquia era um Estado secular, agora é um Estado que passa a adotar cada vez mais uma radicalização religiosa nas instituições governamentais, né? Então, agora nós tivemos, faz 2 meses, a questão da Águia Sofia, né, que voltou a se tornar uma mesquita, antes era um museu, foi uma catedral ortodoxa no passado. Então, a Turquia, ela por meio desse caminho da aproximação com o radicalismo religioso, com essa agenda política personalista do Erdogan, ela tenta alcançar uma posição estratégica, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o sistema internacional. Respondendo o final da tua pergunta, Gustavo, a questão de um novo genocídio, eu sinceramente não vejo hoje, século XXI, possibilidades de novos genocídios, como o genocídio armênio, o próprio Holocausto, o genocídio de Ruanda, né, que foram os 3 principais do século passado. Mas não descarto que tenhamos políticas cada vez mais autoritárias de perseguição a minorias étnicas ou a grupos étnicos, né? Como o caso dos curdos, que a gente tem também outra questão bem problemática na região, que também é perseguida, essa população também é perseguida pelos turcos, né? Por exemplo, o Partido Curdo é considerado uma organização terrorista pela Turquia. Então, eu não descarto, né, possíveis perseguições maiores, mas assim, um genocídio como nós tivemos no passado, eu acho que é mais difícil, até pela pressão da comunidade internacional. A Turquia ainda, apesar de tudo isso, desse projeto pessoal de poder do Erdogan, é um país que não desistiu completamente da União Europeia, né? Ainda pretende um dia, quem sabe, fazer parte da União Europeia, mas que, olhando pelo lado de Bruxelas, cada vez mais impossível que a Turquia faça parte do bloco europeu. Deixa eu aproveitar a fala do professor, ele citou essa questão da Turquia com a retransformação, digamos assim, da Hagia Sofia em uma mesquita. Esse foi tema do Contra-Regra, até para fazer uma propaganda, chamar os nossos ouvintes, quem está acompanhando no YouTube. Isso foi tema do nosso primeiro episódio dessa temporada com o professor Ricardo Leões, e é legal também para entender um pouquinho mais dessa relação de Turquia e Rússia, que nesses confrontos internacionais sempre parece que estão de lados opostos, mas aí quando a relação é entre eles, eles estão mostrando essa aproximação, né? É um contexto interessante. Bom, o professor falou sobre a relação da Turquia nesse conflito, a relação da Rússia, o que a Rússia pode fazer em relação a Nagorno-Karabakh. São muitos atores, é um conflito realmente que ganhou grandes proporções. E eu quero voltar para a Europa agora, professora. O senhor citou em uma pergunta anterior, uma resposta anterior, aliás, que não vê a Europa realmente se movimentando para tentar chegar numa resolução só pedindo diálogo. Agora, o Azerbaijão é um grande exportador, tanto de gás quanto de petróleo, e os oleodutos vão para a Europa e passam muito perto dessa região que está em conflito. Isso pode, de alguma forma, acender um interesse maior da União Europeia, vendo que aquela região pode trazer um problema maior nesse sentido? Com certeza, com certeza. O Azerbaijão, ele teve 5 anos atrás, eles tiveram uma política de aproximação com o continente europeu, né? Baku sediou, por exemplo, os primeiros Jogos Europeus, né? Que aqui a gente faz os Jogos Pan-Americanos há décadas, né? Eles ensaiaram fazer isso na Europa também. E então, sim, é uma preocupação no sentido da energia, né?
do controle, né? Do controle, quem é que controla a transmissão, né? A logística em si do gás natural, do próprio petróleo, se a gente for pensar, da energia em si. Então, há uma preocupação europeia com relação a isso, mas cada vez mais a União Europeia tem buscado fontes alternativas, né? E entra um pouco em certo contraste com aquela agenda ambiental europeia de cada vez buscar energias limpas. Quando eles falam em energias limpas, eles querem dizer o seguinte: sim, tem a preocupação com o meio ambiente, né, uma preocupação estratégica, não vamos pensar aqui no humanitarismo, enfim, não, é uma preocupação estratégica para evitar cada vez mais dependência de fornecedores complexos, de fornecedores complicados, como o Azerbaijão, a Ucrânia no passado. Eu lembro quando estourou a crise da Crimeia, né, despertou assim, o alerta vermelho, de fato, em Berlim, né, porque ali você poderia ter interrupção de fornecimento de gás natural para todo o continente europeu, que seria um pandemônio na época. Né. Então, cada vez mais eles têm olhado para isso, buscando outras fontes, outros fornecedores. Então, eu sempre digo, vamos olhar com muita atenção para a China, né? Olhar essa nova rota da seda da China, essas novas possibilidades, tanto por meio do Mediterrâneo, buscar oportunidades de energias eólicas, energias vindas dos oceanos, enfim, para cada vez menos ter uma dependência do Cáucaso e dos Balcãs, né? Ou qualquer coisa, qualquer caminho de fornecimento de energia que passe por uma região em turbulência. Então, sim, tem essa preocupação, mas também sempre buscando outras alternativas de fontes para evitar que qualquer conflito geopolítico seja, né, causador de um colapso de fornecimento de energia ou até mesmo de commodities para os países europeus. E, professor, vamos lá, vou juntar duas em uma aqui. Como a OTAN e a ONU podem interferir numa questão dessa, mas o senhor até já meio que comentou que está todo mundo ainda meio em stand-by. E uma segunda pergunta, o Brasil é um país com uma colônia armênia gigantesca, principalmente São Paulo, e a gente não ouve tanto falar do Azerbaijão, assim, em relação com o Brasil. Eu ouço porque eu gosto de Fórmula 1 e ponto final. O Grande Prêmio da Europa fica no Azerbaijão. Então, assim, como o Brasil também pode se posicionar ou tende a se posicionar caso a situação vá para aí sim, um conflito mais sério, uma guerra, que aí geralmente a comunidade internacional se posiciona, se manifesta? Eu acredito, o Brasil emitiu uma nota no final de semana, o Itamaraty emitiu uma nota pedindo que as partes entrem em diálogo. Foi uma nota assim bem, eu diria, bem colocada, né? Não foi tomando lado para nenhum, tanto para a Armênia como para o Azerbaijão. O Brasil não reconhece Nagorno-Karabakh, né? Então, qualquer brasileiro que viaje para aquela região estará sob a jurisdição da embaixada em Baku, né, no Azerbaijão, não em Erevan, na Armênia. Eu acabei consultando isso para ver. Então, a gente pode imaginar que num eventual conflito maior, né, uma guerra de fato, o Brasil venha, mesmo repensando essa nova política externa, adotar um discurso de condenação do conflito, não uma participação com envio de tropas, né, capacetes azuis, mas de condenação do conflito. O Brasil tem relações históricas com a Armênia, por exemplo. Uma das maiores comunidades armênias fora da Armênia é no Brasil. A gente tem, então, personalidades, enfim, o próprio reitor da USP é de descendência armênia, né? Então, a atriz Araci Balabanian também, então, todos os iãs, no final, são de descendência armênia. E, de fato, as relações com o Azerbaijão são muito tímidas, né? O Brasil buscou uma aproximação no passado, mas a relação é mais profunda com a Armênia. E como também a Armênia tem boas relações com a Rússia, né, eu acredito que o Brasil não mesmo com essa nova política externa, não quebraria, talvez, esses laços que ainda existem do BRICS. Agora vai ter em breve, em novembro, vai ter o encontro virtual dos chefes de Estado do BRICS. Eu acredito que o Brasil talvez tomaria uma posição mais pró-Armênia, mas muito no campo de não envolvimento direto. Né? Nesse caso, sim, o Brasil não se envolveria diretamente no conflito, porque não tem nada a ganhar, muito a perder se tomar uma posição mais enfática. Né? Não seria bom para o Brasil criar instabilidades com o Irã, com a Turquia, ou com outros países de maioria muçulmana, porque também temos uma grande população de origem muçulmana aqui no país. Então, eu acredito que o Brasil tome uma posição mais de condenação, mas não envolvimento direto com alguma das partes. Professor Roberto Ibel,
participando pela segunda vez seguida aqui no podcast Contra a Regra. A gente agradece muito pela atenção e agradece até pelo apoio que o professor vem nos dando também nas redes sociais. @RobertoUebel, para quem quer seguir no Twitter. Tem lá análises, enfim, vale muito a pena conversar também com o professor. Fica o nosso agradecimento. E como eu sempre falo nos fins das entrevistas, tomara que tenham mais assuntos para a gente voltar a se encontrar, ainda que virtualmente, mas para debater e sempre esclarecer as dúvidas aí do que acontece do lado de lá da fronteira. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Que os próximos assuntos não sejam vindos de conflitos com perdas de vidas humanas, né? Que sejam aí a eleição dos Estados Unidos, a solução pacífica do conflito Nagorno-Karabakh, né? Eu sempre falo isso. É muito triste a gente ter que falar sobre a guerra, sobre eventos, né, que trazem perdas de vidas humanas, enfim. Então, agradeço de novo pelo convite e me coloco sempre à disposição aí para o pessoal do Contra a Regra.